Bom, agora a gente vai falar de um assunto, gente, que vem aí deixando um alerta muito grande para todos os pais, jovens e adolescentes também. É o desafio da baleia azul. 10 participantes do jogo Suicida Baleia Azul já foram identificados na Grande Cuiabá. Eles relataram à polícia que os convites foram feitos pelo Facebook e também pelo WhatsApp. As vítimas, todas mulheres com perfis selecionados pelos criminosos, todas ouvidas pela Grande Gerência de Combate ao Crime Organizado, também de Tecnologia, e algumas delas já haviam participado de praticado até mesmo mutilações pelo corpo. Bom, uma situação aí bem preocupante mesmo, e para a gente tratar desse assunto agora eu vou conversar aqui, está aqui já no estúdio o Douglas Amorim, psicólogo. Obrigada aí, Douglas, pela tua participação aqui no SBT Comunidade. Douglas, um assunto que também é um pouco de tabu, até mesmo na imprensa, na sociedade, mas que precisa muito do alerta, né, dos pais. Quer dizer, o jogo ele começa com alguns desafios mais simples, entre aspas, né, como a própria mutilação, o desenho da baleia no corpo, e vai até mesmo a prática do suicídio. Douglas, que alertas, né, você como psicólogo dá para os pais aí, de repente, observarem mais os seus filhos, para saberem se eles podem, de repente, estar participando, infelizmente, desse jogo macabro, né? Júlia, eu acho que é importante frisar um pouco a história do próprio jogo, né? Não como uma espécie de propaganda, mas para os pais compreenderem como isso nasceu, né? Para os pais e para as pessoas de modo geral compreenderem como isso nasceu. O jogo Baleia Azul, ele nasce a partir de um fake news, né? De uma notícia criada, de uma lenda urbana, como essas que a gente conhece, do sujeito que está com uma seringa no centro da cidade, infectando outras pessoas. Esse tipo de lenda urbana que nasceu a ideia do jogo. Alguém se apropriou dessa ideia e começou a fazer, realmente criar esse jogo, atraindo alguns adolescentes. E por que adolescentes eles se atraem para um jogo como esse, né? Eu brinco que na adolescência é o momento em que os pais, os adolescentes, eles se divorciam dos pais. E nesse sentido de divórcio, eles perdem os pais como referência e passam a buscar outros tipos de referência. E com esse distanciamento dos pais, nasce então aí esse grupo, né, vulnerável, que acaba sendo atraído, muito mais por meninas, né? A gente vê muito mais meninas sendo atraídas para esse tipo de jogo. Então, o grande alerta que fica para os pais, né, respondendo à tua questão, é a proximidade que os pais precisam ter com os adolescentes. O jogo, ele não inaugura uma questão, né? Ele não inaugura uma questão de suicídio na adolescência. Na verdade, o que ele vem fazer é evidenciar uma questão que já existia muito antes do jogo, que é esse distanciamento entre pais e filhos. Agora, você citou essa situação de distanciamento entre pais e filhos. Douglas, pode em algum momento, em algum sentido, essa dor física do jovem tá se cortando, ser de uma certa forma para tentar diminuir uma dor de repente psicológica e aí talvez não banalizar? A gente vê muitas brincadeiras, né, com relação à doença, com relação ao desafio, 50 maneiras para se limpar uma casa, 50 maneiras para estudar, mas de uma certa forma é um deboche e isso pode afetar ainda mais a vida do jovem. O que na verdade o que acontece é que as questões adolescentes são questões que muitas vezes são diminuídas, né, de modo geral pela sociedade. E os pais, eles entram nisso, essas brincadeiras, elas evidenciam essa não valorização pelas questões do adolescente. Óbvio, a fase de adolescência é 8 ou 80, né? Então o adolescente, ele é muito dramático mesmo e as questões para ele são muito pesadas porque ele não tem ainda habilidades emocionais para lidar com as questões. Ele tem uma questão de tempo livre também que acaba auxiliando no foco dessas questões. Então, de repente, está sofrendo alguma questão na escola. Isso às vezes é uma questão que para o adulto seria muito fácil ser encarada ou enfrentada e para o adolescente não, é uma grande questão. Então, as piadas fazem com que o adolescente se sinta cada vez mais isolado. Como eu vou lidar com isso, que eu não tenho ainda uma habilidade emocional para lidar, se eu não tenho a possibilidade de contar com pessoas que me auxiliem nisso? Eu não posso me abrir com os meus pais, porque ele vai dizer que eu tenho que lavar
tenho que limpar a casa, eu não posso falar com os meus amigos, senão eu vou ser debochado. Então, com o que eu vou lidar? Ele vai se sentindo cada vez mais isolado, mais sozinho. E aí entram curadores, né? Como tem esse jogo, né? Que são os mestres, as pessoas que fazem o acompanhamento do jogo. Esses mestres, eles fazem um acolhimento desse jovem, acolhem. E o cortar a ferida, você tem toda a razão. Tem a ver com, só é possível ele suportar essa dor física por questão de ter uma dor psicológica. E, psicólogo, e nesse sentido, como os pais devem lidar com a situação, né? O jovem, na sua grande maioria, não vai contar para ele das dificuldades, mas os pais também, eles têm um problema, às vezes eles não conseguem chegar até os filhos. E tem muita gente que fala que isso é falta de autoridade, muitas vezes, o que, de repente, né, no que você acabou de falar, não é uma falta de autoridade. Às vezes o jovem que é um pouco 8 ou 80. Como lidar, os pais, como lidar, como tratar e como também ajudar os seus filhos? Então, é bacana a gente definir o que é autoridade. O que é autoridade, né? A autoridade, ela não pode ser uma questão tomada, né? Tem uma frase, né, que foi inclusive citada na série Game of Thrones, que aquele rei que precisa dizer que é rei, ele não tem autoridade, né? Então, se os pais precisam, de repente, se impor para os adolescentes, para os filhos, que eles têm que respeitar, então significa que os pais não têm autoridade. Então, o que é autoridade? Autoridade é uma aproximação suficiente para os próprios filhos ou para os próprios adolescentes entregarem essa autoridade para os pais. Então, a questão ela vai por um interesse dos pais pela vida dos filhos. Se eu tenho um interesse na vida do meu filho, eu obviamente vou inclusive conseguir identificar caso tenha uma grande mudança no comportamento dele. Caso eu perceba que ele está muito dentro do quarto, caso eu perceba que ele está utilizando roupas de manga longa, muitas vezes escondendo esses ferimentos. Então, se eu me interesso pela vida do meu filho, automaticamente eu terei sobre ele a autoridade. Não porque eu impus, mas porque ele me ofertou, ele me ofereceu essa autoridade. Então, a partir daí eu consigo direcionar, inclusive, o meu filho emocionalmente. Porque, Douglas, é mais fácil o adolescente conversar com um desconhecido, desabafar com um desconhecido, do que desabafar com alguém da sua família? A questão é o acolhimento mesmo, como esse jovem se sente. Esses curadores, eles entram na vida dos adolescentes dizendo, olha, eu sei o que você está enfrentando, eu sei exatamente qual é a sua dor, eu entendo o que você está enfrentando na sua escola, como está sendo difícil essas questões que você tem enfrentado em casa. Eu entendo isso daí, eu sinto a sua dor. Então, esse processo de empatia faz com que adolescentes eles se entreguem, né? Eles passem a observar aquela pessoa como alguém que está oferecendo um espaço de acolhimento emocional. E, então, nesse sentido, os adolescentes eles acabam tendo essa facilidade por conta disso. Os pais, eles muitas vezes estão focados em trabalhar, em proporcionar uma estrutura, né, até física, financeira para os filhos, e muitas vezes eles não encontram espaços ou construções possíveis de mostrar interesse ou empatia pela vida dos filhos. Então, eles acabam confiando nesses curadores por conta disso. Tem um processo de empatia ali, sabe, Júlia? Eu sei o que você está sentindo, eu me coloco no seu lugar. E o adolescente ele vai se sentindo acolhido e, por conta dessa adolescência, desse afastamento, ele acaba se entregando. E aí volta aquele questionamento. A dor acaba confortando, a dor física acaba confortando. A dor física só é possível, ou só é suportável a dor física dessas escoriações que eles mesmos fazem, né, que eles mesmos se causam, porque tem uma dor emocional ali por trás, tem uma falta ali. E, mais uma vez, o adolescente, ele é 880. Então, às vezes, uma questão que para o adulto é pequena, para ele é tão insuportável que ele utiliza aquela questão insuportável para poder, inclusive, se autorizar a suportar essa dor física. Bom, só ressaltando para você que está em casa ou você que acabou de ligar a TV, nós estamos tratando agora com o psicólogo Douglas Amorim sobre o desafio da baleia azul. Então, pais que tiverem algumas dúvidas, jovens também que queiram conversar, que queiram tirar alguma dúvida aqui com o psicólogo, pode ligar no telefone 3028-9750. A gente vai tirar as dúvidas, o psicólogo está aqui ao vivo no programa para falar com vocês.
Douglas, nós falamos agora sobre pais, falamos sobre a dor dos jovens, mas qual que é o papel também da escola nesse momento, né? A escola também tem um papel de cuidar ou até mesmo de observar mudanças em alguns jovens? O grande papel da escola é educação, levar educação, né? No sentido de instrução para os adolescentes, para as crianças. Muitas vezes o professor ele acaba ficando no lugar também de observar algumas questões. Esse não é o papel muitas vezes do professor. O professor ele tem que lidar com muitas questões que são burocráticas, ele tem que lidar com muitas vezes com questões da própria estrutura, física, e muitas vezes ele não consegue fazer esse outro papel. Dentro de algumas escolas já existe um trabalho com psicólogos, com assistentes sociais, que ajudam a fazer esse tipo de observação. Mas eu acredito mesmo que a grande importância da escola nesse caso é a informação, é levar a informação. Porque quando o adolescente, quando os pais, quando a sociedade de modo geral tem acesso à informação como ela ela consegue criar mecanismos e possibilidades de ação. Então a grande importância da escola é levar essa informação. Douglas, ó, telefone tocando. Alô? Alô? Alô, bom dia? Eu sou Matheus. Alô, Matheus? Falar do programa do Comunidade. Sim, Matheus. O nome dele se chama Gui. Sobre a importância do jogo da Baleia Azul, ele tá na escola, baixou esse jogo, mas só tem a responsabilidade da escola. Qual escola, Matheus? Tarita Baracate. Explica pra gente melhor essa situação, Matheus. Quantos anos você tem? 16 anos. 16 anos. E alguém na sua escola baixou o jogo. Explica melhor pra gente entender. Ele baixou esse jogo e mesmo assim todo mundo na escola sabe. Mas só que a diretoria não entrou em concurso com esse guri. Com esse menino. É em Várzea Grande, né, Matheus? É em Várzea Grande? Em Várzea Grande essa situação. No Parque do Lago, é isso? Então, atenção autoridades aí de Várzea Grande, Secretaria e também de Mato Grosso de modo geral, né? Vamos observar essa situação aí que o Matheus acabou de denunciar. Peço também para a produção tentar entrar em contato com o Matheus também, ver com a direção da escola o que está acontecendo, se eles estão cientes desta situação. Psicólogo, é uma situação complicada, né? Quer dizer, o Matheus acabou de falar de uma situação aí extremamente complicada. Matheus, você tem mais alguma coisa para falar com a nossa equipe, Matheus? Não. É só... Muito obrigada pela tua participação aqui ao vivo, tá? Continue ligado aqui com a gente que nós vamos tirar mais informações aí. Continue, Matheus, você que tem 16 anos, aí é um jovem ainda, continue conversando com os seus pais, conversando também com os teus colegas para que eles não participem desse jogo. Mais uma ligação? Alô, bom dia? Bom dia. Bom dia. Aqui é o João Viana. Parabéns aí pelo programa e obrigado aí pela matéria do CPA4 sobre a questão do trânsito aqui, né? Vamos tentar ajudar da melhor forma possível. Como é seu nome? Meu nome é João Viana. Tudo bem, João? Do CPA4. Eu queria só saber do psicólogo o seguinte, não está faltando a figura do psicólogo nas escolas, seja ela estadual e municipal, para poder até dialogar com as crianças, saber se ele realmente está participando desses, né, inteirando dessa questão da baleia azul, acho que porque os pais hoje quase não têm o tempo para estar falando com os filhos. Eu acho que a figura do psicólogo na escola podia orientar muito e buscar dar essas informações para os alunos, esses adolescentes, né? Eu acho que é muito importante, né? É uma equipe multidisciplinar, né, Douglas? Como é que funcionaria isso? É importante. É isso. Como que é o nome do senhor? João. Alô, João? Oi. João, fique com a gente ainda, João. Não desligue, não.
Então, o João ele tem toda a razão quando ele fala sobre a presença do psicólogo dentro das escolas, do psicólogo e assistente social trabalhando em conjunto com o professor, porque igual eu falei, os professores eles acabam ficando limitados por questão de tempo, por N questões, por o foco dele não ser esse amparo ao aluno, ele fica muitas vezes limitado não por falta de vontade, mas por questão de estrutura, de tempo mesmo, né? Então, o psicólogo e o assistente social, compondo essa equipe multidisciplinar, como você mesmo citou, Júlia, seria de suma importância para quando surgisse esses tipos de questões, como o jogo da baleia azul, pudesse fazer ações mesmo para poder orientar a população de modo geral. Porque a escola, dentro dos bairros, dentro da comunidade, ela não é só importante para os alunos, ela é importante para a comunidade no modo geral. Então, quando se fala que tem uma questão, quando o Matheus ele disse que tem uma pessoa lá numa escola no Parque do Lago, ele não está falando apenas daquela escola que ele citou, ele está falando da comunidade de modo geral. E lembrando mais uma vez, né, senhor João, o jogo Baleia Azul, ele não inaugura uma questão na sociedade, né, como o distanciamento dos adolescentes e dos pais, ou o suicídio dos adolescentes. O que ele faz, na verdade, é trazer à tona, evidenciar uma questão que nós mesmos, enquanto sociedade, criamos. Então, o psicólogo e assistente social seria de suma importância para também auxiliar nesse processo de mudança social. Seu João, o senhor tem mais algum questionamento para fazer para o nosso convidado? Acho que caiu a ligação. Obrigada, então, seu João, pela tua participação aqui ao vivo por telefone. É uma situação também muito complicada, né? De repente, colocar esses jovens em ações com que eles se sintam importante, tanto na escola e principalmente na família. Doutor, também é importante, também ajuda a ele não querer, a ele se sentir importante e a partir daí não querer participar de desafios que podem levar aí à própria morte? Os adolescentes, eles não têm uma habilidade e que muitas pessoas, até adultas, muitas vezes não conseguem desenvolver, não têm uma habilidade de entrar em contato com os próprios sentimentos. Então, muitas vezes ele se sente mal e ele não tem os mecanismos emocionais de lidar com aquela questão, de falar sobre aquilo. Muitas vezes ele não dá nome, Júlia, pelo que ele está sentindo. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Dona Maria. Tudo bem, Dona Maria? Tudo bom. Da onde você fala, Dona Maria? Da Isabela. Isabela, obrigada pela tua participação. Dona Maria, qual que é a dúvida que você quer tirar aí com o nosso convidado? Eu fiquei preocupada sobre, hoje em dia você sabe como que está a vida, né? Essa criança que denunciou esse menino, ele tem que ter muito cuidado. Porque a pessoa que vive do mal pode fazer o mal para ele. É verdade. A mãe dele tem que ter muito cuidado, porque você sabe como que é a juventude de hoje. É verdade. É verdade. E ele não poderia ter falado o nome dele, assim, se pudesse não falar. É nisso que eu fico preocupado com ele. E em relação à baleia azul, Dona Maria, a senhora tem algum questionamento a ser feito? Graças a Deus, não. Eu vejo só falar, assim, sobre coisa, mas eu tenho uma neta que mora comigo, a minha nora já tem um aplicativo no celular dela, sem senha, para ver tudo com quem ela conversa, com quem ela deixa de conversar. Você entendeu? Muito bom. Já para evitar esse tipo de coisa. Obrigada, então, pela tua participação ao vivo aqui no SBT Comunidade, Dona Maria. Agora, a Dona Maria, ela citou uma situação, Douglas, importante, né? Os pais terem acesso às redes sociais, a senha do celular, a senha do Facebook. Quer dizer, ele não é um adulto ainda para ter as coisas sozinhos. Ele depende dos pais e, de repente, essa segurança dos pais de saberem com quem eles conversam, aonde eles entram, quais são os sites que eles frequentam, isso é importante também. Na verdade, essa questão, os pais têm que tomar cuidado também, né? Porque aquilo que não é ofertado também vai acabar sendo tomado por violência, né? Então, há de se respeitar um certo espaço do adolescente. Só que você só faz isso quando o adolescente ele te oferta esse espaço. Então, hoje tem programas que bloqueiam alguns sites, tem
possibilidades de conversar com o adolescente, muito mais do que proibi-lo. Porque imagina só, a gente está vivendo uma época em que o adolescente ele tem informações na palma da mão dele. Então, por mais que os pais às vezes tentem impedir o adolescente de ter essa informação em casa, ou de ter acesso a algumas coisas em casa, ele vai ter por outros meios. Então, a orientação e a proximidade, elas são muito mais eficazes do que simplesmente arrancar o tablet da mão do adolescente, proibi-lo de ficar nas redes sociais. Isso não é eficaz. O adolescente, ele vai ter acesso de alguma forma. Então, que isso não inaugure também um desespero dos pais, né? Um medo de como esses adolescentes estão. Mas, pelo contrário, mais uma vez, e isso eu vou enfatizar sempre, a proximidade dos pais dos adolescentes. O interesse dos pais por esses adolescentes, que isso é muito mais eficaz do que programas de controle, como eu citei, impedir o adolescente de ter acesso às redes sociais ou ter acesso a alguns sites. Isso tudo é paliativo, não resolve uma questão. E como ser amigos dos filhos, doutor, numa situação de uma idade em que o jovem acha que é dono do mundo, que sabe de tudo, que ninguém manda nele? Quer dizer, os pais também, eles precisam dessas brechas que os filhos têm que dar, porque é uma idade consideravelmente muito difícil de ser lidada. Muito difícil de se lidar, é uma fase complicada. Todos nós fomos adolescentes, a gente sabe como foi, né? O nosso divórcio aí dos pais na adolescência. É importante criar espaços e possibilidades do adolescente ele conseguir falar sobre ele e dar importância a isso que ele diz. Então, os pais eles precisam provocar os adolescentes a falar, a se abrirem. Quantas possibilidades tem dos pais, por exemplo, ir passear no parque, só ele e o adolescente, poder almoçar muitas vezes com o adolescente, só os dois, o casal e o filho, e se interessar por aquilo que tenha a ser dito. Não tentar separar o adolescente da vida da família, né? Então você lá e nós aqui, não. Criar esses espaços que são espaços de acolhimento mesmo emocional, para que esse adolescente ele sinta que ali há acolhimento. Da mesma forma, usando a mesma estratégia, os pais podem usar a mesma estratégia que muitas vezes os curadores, os mestres desse jogo utilizam para se aproximar do adolescente, os pais também podem se aproximar. Respeitando sempre o espaço do adolescente, porque, mais uma vez, a autoridade não é imposta. Se é imposta por violência, né? Se o rei precisa dizer que é rei, então ele não tem autoridade, né? Se os pais precisam dizer quem manda aqui sou eu, é porque ele está dizendo que ali há uma construção a ser feita, né? Uma questão a ser solucionada. Isso se faz através de intimidade. Se os adolescentes sentirem que os pais têm interesse em sua intimidade, em sua história, em sua construção, os pais terão automaticamente autoridade sobre os filhos. Douglas, existe também uma outra situação agora relacionada especificamente ao jogo Baleia Azul. Infelizmente, essa realidade chegou até o nosso estado e também se alarmou em outros estados do nosso país. E algumas pessoas, algumas informações mostram, algumas notícias mostram que algumas pessoas estão tentando entrar no jogo para, de certa forma, salvar aquelas pessoas que já se encantaram com o jogo, que já estão extremamente dominadas pelo desafio Baleia Azul. Isso é o mais correto? Só um pouquinho, Douglas. Alô? Oi. Bom dia, alô? Bom dia, é o Antônio aqui do Ribeirão do Lipa. Oi, Antônio, tudo bem? Obrigada pela tua participação aqui no programa SBT Comunidade. Qual que é a sua dúvida, Antônio? É o seguinte, eu queria saber o seguinte, às vezes a gente fala, o professor, psicólogo, tem que fazer a maioria das partes, mas em relação a mim, eu penso o seguinte, que os pais também têm que orientar. Seu Antônio, só um momentinho, seu Antônio, eu vou pedir para o senhor abaixar um pouco o volume do seu televisor para a gente conseguir te ouvir melhor aqui. Então, eu acho o seguinte, que os pais têm que estar verificando o que seus filhos estão usando também no celular, entendeu? O que eles estão falando. Todos os dias, que é obrigação do pai estar sabendo o que o filho dele está baixando no seu celular, para evitar. As escolas têm sim que
Você está orientando as crianças. E eu mesmo chego de manhã cedo e falo para meu filho, está acontecendo isso no mundo, está acontecendo aquilo, nós temos que verificar bem para ver se as coisas estão correndo certo, porque se você não orientar seu filho também... Seu Antônio, quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 5. 5 filhos? 5 filhos. E com todos o senhor é desse jeito? Com todos eles são desse jeito. Isso é bom, né, Douglas? Ótimo. Porque assim, se você não saber o que eles estão fazendo com o celular, o que eles estão baixando no cada dia que passa, vai ficar difícil. Agora, e tem mais uma também, você tem que estar botando na cabeça dele que esse negócio da baleia azul aí, ele faz mal para ele mesmo se ele quiser. Porque ele não pode ficar na cabeça dos outros, entendeu? Ou que os outros falar para ele, não, tem que ir em tal lugar, tem que matar seu pai, tem que matar você mesmo, isso aí não entra na cabeça, não pode entrar na cabeça dele. Tem que orientar todos os dias que você reúne seus filhos, conversa, eles têm que estar orientados disso aí. Obrigada, seu Antônio, pela tua participação. E o que seu Antônio relatou, Douglas, nada mais é do que aquilo que a gente já enfatizou durante a entrevista, né? Esse cuidado, enfim, essa atenção, é o que ele faz aí com os 5 filhos que ele tem. É isso mesmo, a principal questão é realmente essa proximidade, né? E esse interesse em proporcionar espaços seguros para os filhos aí sem invadir a privacidade que o adolescente ele precisa para a construção da pessoa que ele vai ser, né? Bom, a gente, antes da ligação do seu Antônio, eu te fiz uma pergunta com relação a pessoas que estariam entrando no jogo para tentar salvar as que, de certa forma, já estariam dentro do jogo, aí manipuladas pelo desafio Baleia Azul. Isso é o mais ideal, Douglas? Existe, de repente, conversar com um especialista não seria melhor? Eu acho assim, as pessoas, elas tentam, né, de certa forma, proteger os adolescentes ou criar estratégias para poder parar o jogo, mas a maior estratégia que se tem é informação, é informar as pessoas, falar sobre isso. Há umas 2 semanas a gente tem falado muito sobre esse jogo nas redes sociais, a gente vê muitos posts sobre isso, as pessoas realmente interessadas sobre isso, e esse interesse que as pessoas estão tendo e a forma como elas estão falando, essa é a principal arma contra esse tipo de jogo, contra a perpetuação desse tipo de jogo. Orientando através das informações os pais a realmente observarem os filhos. Então, entrar no jogo para tentar, eu acho que talvez seja até uma forma de talvez de promover o jogo, talvez. Então, isso não seria tão bacana. Mas aí eu estou falando como uma opinião pessoal mesmo, né? E que talvez as autoridades policiais e que cuidam dessa outra área estratégica, né? Policial mesmo consiga falar melhor. Mas eu acredito que a informação seja a melhor estratégia e a maior arma contra esse tipo de jogo. Douglas, quando a gente entra no assunto desafio Baleia Azul e uma das últimas etapas do jogo é o suicídio, a gente acaba entrando num tema que acaba sendo muito tabu, tanto para a sociedade e também para a imprensa, de modo geral, falar sobre suicídio. Uhum. Até que ponto você, como especialista, vê como positivo para ajudar, tratar desse tema que é um tabu, que as pessoas ainda escondem muito o suicídio, até que ponto é positivo para que isso não ocorra com jovens e com participantes do jogo de modo geral? Sabe, Júlia, a grande questão, eu tenho falado sobre esse surto de suicídios que tem, de modo geral, atingido a população. Para você ter uma ideia, no país hoje, no Brasil, a cada dia 32 pessoas se suicidam, então o número é muito grande. Eu tenho falado sobre isso desde que eu me formei com psicologia, em 2010, não há nenhum programa governamental, e isso é uma coisa importante da gente dizer, para tratar o suicídio como questão de saúde pública, porque Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais informações a gente levar, sem divulgação do próprio suicídio, no sentido de ensinando, né, a população, talvez, a como fazer isso, essa não é uma questão, mas levando a população a compreender quando ela estiver passando por uma questão de saúde mental, né, uma depressão, uma tristeza,
quando ela estiver passando por alguma questão que muitas vezes ela não sabe como procurar auxílio para lidar com aquilo. E isso pode atingir o adolescente, mas pode atingir o adulto, o idoso, a criança. Como a gente não tem um programa para cuidar dessa área de modo mais pontual, mais eficaz, a gente acaba colocando a população em risco mesmo, porque a população ela não tem informação. Como eu disse antes, a informação é a maior arma que a gente tem contra a doença mental ou o transtorno mental. E hoje a gente não vê nenhum programa governamental que cuida disso, né? Então, qual que é a grande questão? É as pessoas compreenderem que elas precisam buscar saúde mental, e elas fazem isso quando elas buscam lidar com suas questões emocionais através até de especialistas, buscando profissionais psicólogos, procurando psiquiatras, compreendendo e olhando para si mesmo com um pouco mais de carinho, no sentido de cuidado, procurando se ouvir mais, diminuir um pouco o ódio com as coisas. São estratégias mesmo que as pessoas podem tendo de lidar com essas questões, e entendendo o seguinte: não é frescura, a pessoa ela não é fraca se ela tiver uma questão emocional ao longo da vida. Não se busca apenas terapia ou psicoterapia ou ajuda profissional apenas quando está em casos extremos. Pelo contrário, se busca auxílio e apoio emocional também como prevenção. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que essas informações, essa conscientização das pessoas terem cada vez mais o cuidado consigo mesmas, compreendendo as suas questões emocionais, é o que vai fazer com que esses números, por exemplo, diminuam. Mas, para isso, é preciso sim um comprometimento governamental, um programa mesmo eficaz através do governo, seja estadual, municipal, enfim, para poder lidar com essa questão como saúde pública. De repente, seria aquela situação da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Educação mesmo se juntarem, de repente ter um trabalho em conjunto nas escolas, nos bairros, para tratar sobre o assunto e tentar, de uma certa forma, sanar esse problema. Exatamente. Atingir as pessoas que, de fato, são vulneráveis, né? E, no caso, somos todos nós que compomos a sociedade. Se você cuida da sua saúde emocional, você cuida de modo geral da sociedade, tudo melhora. Se eu compreendo os mecanismos, por exemplo, emocionais que eu tenho, eu não vou me tornar uma pessoa violenta. Se eu cuido dos meus mecanismos emocionais, eu não vou procurar escapes com drogas ou entrando em jogos, no caso dos adolescentes, em jogos como esse do Baleia Azul. Se eu compreendo as minhas questões emocionais, eu vou lidar com aquilo que é ruim ou que faz mal para o outro de uma outra maneira. Eu vou transformar isso, eu vou transcender isso. Então, a saúde emocional é a principal questão a se cuidar. Bom, eu conversei com o psicólogo Douglas Amorim. Douglas, eu queria também que você falasse um pouquinho do seu Instagram, né? Quer dizer, no seu Instagram você mostra um pouco esse cuidado, algumas dicas, né, para os pais e até mesmo para os adolescentes. Há um ano e meio atrás eu fiz um perfil no Instagram que é uma forma de me aproximar com o meu público-alvo, de falar com as pessoas. Eu gosto de escrever e através dali eu tenho recebido muitas pessoas que vêm pedindo orientações, né, tanto de Mato Grosso quanto do Brasil. E eu acabo ali dividindo um pouco com as pessoas esse meu interesse em falar sobre saúde mental, incentivar as pessoas a procurar ajuda. E tem sido assim, muito gostoso para mim dividir um pouco isso que eu entendo de importante para as pessoas viverem bem, que é a saúde emocional. Qual que é o teu Instagram, de repente, para quem quer conversar com você, mandar um direct, marcar aí alguma consulta, quem sabe? Um psicólogo em Cuiabá, escrevendo, né? Um psicólogo em Cuiabá. Pode me procurar no Instagram, falar comigo, eu respondo a todos. Douglas, obrigada então pela tua participação ao vivo aqui no programa SBT Comunidade. Espero que a gente tenha conseguido aí sanar algumas dúvidas dos pais e até mesmo dos jovens com relação à Baleia Azul, ao desafio, e também tomar um cuidado, né? Os pais e também os adolescentes. Vocês são importantes sim, nós amamos os adolescentes. É isso, muito obrigado pelo espaço. É importante sempre falar com a população, né? Você pode ver pelos telefonemas o quão a população está engajada nisso,
o quão a população está preocupada com isso e levar cada vez mais informações, acolher a população a melhor coisa do meu trabalho e você como jornalista, imagino que também que seja. É Com isso, certeza. obrigado. Obrigada, então, pela tua participação.